Veja no ICL Notícias, segunda edição. Exclusivo. Dessa casa. Juliana Dalpiva traz mais uma denúncia de rachadinha na família Bolsonaro. Agora, no gabinete do Carluxo, o 02. É uma maneira totalmente inteligente, inclusive para você evitar mais gastos. A maratona de Lula. A reunião não terminou. Em meio a especulações contra o real, Era uma especulação. o presidente se reúne com ministros da área econômica e diz que responsabilidade fiscal é compromisso. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso. Baixaria sem limite. Extrema-direita tenta tirar Lula do jogo, fazendo comparações com a idade de Joe Biden. Em Dia Nacional de Luta contra o Racismo, deputada Benedita da Silva recebe enxurrada de solidariedade após ser chamada de Chica da Silva por Carla Zambelli. Que é a Chica da Silva. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você que está chegando agora no ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivaço nessa quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está hoje mais um dia com a nossa querida Pop TV, nossa mais nova... que está se juntando aqui com a nossa comunidade. Nossa integrante, exatamente, da nossa rede, da nossa comunidade CL, junto com os nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no YouTube. Sejam muito bem-vindos, canais 23.1 em Porto Alegre, canal 45 em Sobradinho. Muito boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Aniversariante. Eva. O povo da Pop TV vai saber disso. É verdade. Parabéns, querida. Muito Meu bom. aniversário também de Guga Noblar. Um beijo, um abraço Beijo, Guga. pro meu querido Guga, que está aniversariando hoje. Também da nossa equipe do marketing, o Paulo Fritzen também faz parte hoje desse dia 3 de julho. Um beijo para você, Gabi, em primeiríssimo lugar, né? Para o nosso querido Guga, para o nosso Paulo. Julian Assange hoje também, tá? Julian Assange. É. Mas estão me falando que tem mais alguém que faz aniversário. Eu não queria estragar o seu Tão aniversário. crazy. Por isso que eu não acredito em horóscopo. Parece que é a Carla Zambelli? É, por isso que eu não acredito Não, nessa é verdade. coisa de... É verdade, Ricardo, nosso editor. O Ricardo deu um jeito, né, de deixar o dia assim, pô, um dia tão bonito. Vamos deixar isso pra lá, né, gente? Mas o gênio Kafka também nasceu no dia de hoje, pronto. então... A gente tem mais o lado bom, vamos dizer assim, né? Tem muita gente boa aniversariando hoje. Julian Assange, olha só. Guga Noblar, grandíssimo Guga Noblar. Paulo Fritzen, eu também. Aqui um beijo para toda a nossa comunidade que está mandando parabéns, gente. Maravilhosos, né? Então eles não iam deixar de participar aqui desse dia. E a gente vem com muita notícia também. Além de aniversário, eu tô aqui prontíssima, animadíssima, não só para comemorar os 31 anos, mas também porque, olha, gente, nada melhor para comemorar um aniversário do que denúncias de investigação que estão se desenrolando por aí, viu? Eu gosto É de, quase assim, um bolo. pegando de presente, fogo. né? Eu Quase gosto assim, bolo. Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa. A gente vai falar a respeito disso já já com ela. Juliana Dalpiva vai trazer detalhes sobre essa investigação do Ministério Público apontando lavagem de dinheiro, né, gente? No gabinete agora de Carlos Bolsonaro. E olha só, para você que acompanhou no N1, no ICL Notícias Primeira Edição, essa história, a gente traz novos detalhes dessa história, exclusivo aqui também no ICL Notícias Segunda Edição, de que esse dinheiro, um dinheiro que pagava o plano de saúde do Carlos Bolsonaro, por 9 anos não saiu da conta dele, de acordo com o Ministério Público. Quem pagava essas contas era o chefe de gabinete. Então, tudo leva a crer, mas daqui a pouco a Juliana Dalpiva vem. É Vai importante explicar. você ficar aqui e esperar a chegada da Juliana Dalpiva. Tudo leva a crer que era aquela caixinha, né, que é a tal da rachadinha, o rachadão. Você recolhe o dinheiro, põe num caixa único e só usa para gastos pessoais. A marca da família. A marca da família Bolsonaro, que passou a vida inteira comprando imóveis, dinheiro vivo. A origem não se sabe. É. Isso aí. A gente vai falar a respeito disso com detalhes. A própria Juliana vem aqui contar pra gente. Então não sai daí para você descobrir
tudo. E olha, não é só hoje também, ela vai trazer mais reportagens a respeito disso. Tem muita história, tem muito fio para puxar ainda nessa história, gente. Tem muito filho na família Bolsonaro. Então, cada dia um filho. Cada um é um escândalo. Como é que é? Cada pena vem uma galinha, é isso? Cada enxadada uma minhoca. É isso aí, por aí vai, né? Heloísa Vilela também veio aqui. Hoje o dia tá, assim, pegando fogo, porque a gente vai ter Heloísa Vilela, vai ter Leandro Demore. A Heloísa Vilela acompanhou o lançamento do Plano Safra no momento que a gente está tendo essas tensões, né, do Banco Central, com o presidente Lula, do governo sofrendo com essa especulação do dólar, né, sobre o real e o dólar. Demore também vem falar sobre o CEPAC, esse evento da extrema-direita que vai acontecer agora em Santa Catarina e que envolve gente da extrema-direita internacional, de todo mundo. Olha só, além do Demore, que vem aqui presencialmente no estúdio, tá? Participar com a gente hoje, ele também vem na N2, gente. A gente vai falar também sobre o presidente Lula, né, sendo também alvo, assim como o Joe Biden, começou esse movimento nos Estados Unidos, depois, claro, desse primeiro debate entre o Joe Biden e o Donald Trump, de fato, né, demonstrando uma fragilidade do Joe Biden, mas estão tentando puxar essa peixe agora para o presidente Lula, né, Chico? A onda agora é essa, pegando carona do debate nos Estados Unidos, o que lembra muito o começo da eleição, quando o Lula teve que puxar os ferros, fazer umas corridas para mostrar que estava forte. Então, em 22, né? Em 22 já rolou um pouco isso. E fez aquela foto no luau com a coxa ali, a mostra com a Janja para mostrar a vitalidade. Tudo imagens já para combater essa história que está mais forte do que nunca. Gente, tem um recado importante também. Hoje a gente lançou no ICL Notícias, primeira edição, uma vaquinha para construir o Casa Gog, numa comunidade lá em Brasília. O Gog, né, que é um dos maiores rappers, poetas da nossa atualidade. A gente se juntou com ele para fazer essa vaquinha e, olha, é inacreditável. A gente lançou hoje de manhã, o Eduardo Moreira puxou, né, essa história para ter uma mudança estrutural nessa sociedade que fica em Guará, lá em Brasília. E a gente já conseguiu arrecadar mais de R$192 mil com a comunidade ICL. É inacreditável. Que maravilha. Eu conheço esse projeto lá, eu já estive lá entrevistando o Gog. Então, por favor, é para valer. Esse negócio funciona. É isso, né? Sobre dar oportunidade, sobre vida dessas pessoas que têm ali, são tão cercadas, né, por tanta coisa. Todos os dias, tantas coisas ruins, inclusive, que tem uma oportunidade de ter acesso à cultura, acesso à música e desenvolvimento de tantas coisas. Então, fica aí o recado, né? Bom para a gente dar um gás aqui. É bom a gente falar de coisa boa também. Sim. Mas vamos trazer, o Chico estava falando agora há pouco, agora, na verdade, né, que a gente puxou essa história, sobre como as eleições nos Estados Unidos e essa história do Joe Biden está sendo puxada aqui para atacar o presidente Lula, né, Rodrigo? Exatamente. Ontem aqui, boa noite novamente a todas e todos, ontem aqui a gente adiantou esse assunto e olha, eu acho que a gente foi realmente no ponto, a gente acertou. Por quê? O Javier Milei, deu a pista. O Javier Milei fez aquele tweet atacando o Lula, podia ter falado um monte de coisa, podia ter falado comunista, como falou, podia ter falado que o Lula é contra, enfim, a Argentina, uma série de ataques. Mas ele abriu o tweet dele ontem chamando o Lula de dinossauro. Aí a gente pescou, né, naquela mensagem e falou, olha aí, a extrema-direita no mundo começou a puxar esse fio. Porque deu certo lá com o Biden está enfraquecido. Né? E lá é em cima de algo real. Aí o Milei fez o ataque ao Lula. Primeira frase, aliás, em maiúsculas aqui, caixa alta, como a gente diz no jornalismo. El perfecto dinossauro idiota. Dinossauro. Quer dizer, frisando a questão da idade para o Lula. Ontem a gente já chamou a atenção para isso aqui. Claro, no caso dos Estados Unidos, o Biden, de fato, teve uma dificuldade. Não por causa da idade, porque tem gente com 80, 90 anos que está com raciocínio perfeito. O Biden não está, né? Mostrou isso durante o debate. Pode até estar para uma conversa mais tranquila, mas não para um debate, onde a agilidade tem que ser absoluta, né? Então, lá nos Estados Unidos teve essa questão. E a extrema-direita, a turma do Steve Bannon, é especialista nisso. Eles pegam a verdade, algo que aconteceu, e misturam e distorcem. Não é que eles inventam 100%, eles partem de algum dado da realidade e vão para a distorção ou para a exploração desse fato. Então começou aqui
no Brasil. A gente lembrou essa história do Milei. Não há nada mais dinossáurico, já que ele está falando de dinossauro, não tem nada mais velho na América Latina do que um autoritário, um neoliberal, um extremista de direita tentando se passar por algo novo. Isso sim é um dinossauro. O Milei é um dinossauro, nesse sentido. Mudou um pouco o jeito de falar, usa a internet, mas não tem nada tão antigo quanto um autoritário, um ultraliberal, alguém que quer desmontar o Estado. Podemos lembrar alguns aqui, antes do Milei. Aqui no Brasil, nós tivemos o Fernando Collor vendido como uma grande novidade, né? Cabelo engomado, se vestia bem, andava de jet ski, tinha uma mulher jovem que ele gostava de exibir como se fosse um troféu. Né? Novidade, não é da política, ele era da política, filho e neto de político, empresário, governador, mas fingia que não era. Então, na América Latina isso é antigo, gente. Aqui no Brasil temos o Collor. Se a gente der uma passeada pela América Latina, podemos lembrar um personagem que juntava as duas coisas. O Collor, pelo menos, foi eleito pelo voto, assim como o Milei. Os dois neoliberais e autoritários. O Milei fazendo leis para proibir as pessoas de se manifestarem, apesar de ter ganho no voto. Augusto Pinochet, autoritário, um dinossauro autoritário e um dos fundadores do ultraneoliberalismo na América Latina. Você tinha a Margaret Thatcher na Inglaterra, o Reagan nos Estados Unidos e o Pinochet. Então, não tem nada tão dinossauro quanto um autoritário, alguém com um viés de ditador. O Milei carrega isso com ele. Ele pode fingir que ele é novo, mas ele é velhíssimo. O Milei é tão velho quanto o Pinochet, quanto as ideias que ele defende de destruição do Estado. Porque na América Latina, você só consegue avançar um pouco quando você transforma a sociedade a partir do Estado. Estado democrático. Foi isso que a gente conseguiu algumas vezes aqui na América Latina. Então, isso sim é velho. Agora, tem uma ação coordenada nessa história de usar o discurso agora contra o Lula também. Tem uma ação coordenada. Então vem o Milei e fala. Surpresa nenhuma que no dia de hoje, quem é que falou também? Quem é que ecoou esse discurso? Adivinhe? O Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro colocou em dúvida as faculdades mentais de Lula. Olha aqui, ó. Bolsonaro põe em xeque as faculdades mentais de Lula e aponta a volta do sistema. Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com as suas faculdades mentais normais. A mesma coisa que usam lá contra o Biden, o Bolsonaro tentando usar aqui. Num dia fala o Milei, no outro dia fala o Bolsonaro. Eles estão tentando criar essa onda. Eu acho que não vai pegar no Lula isso, porque o Lula está numa situação muito diferente do Biden. Todo mundo está vendo. Está vendo que ele é um senhor, sim, de 78, 79 anos, mas não está com as dificuldades físicas e de agilidade mental que o Biden, de fato, enfrenta. Eles tentam embaralhar o jogo, é tudo no mesmo pacote. E aí vem o Jair Bolsonaro. Gente, olha quem fala, diz a nossa manchete aqui na tela. Olha quem fala, o sujeito que dava cloroquina para Ema, em frente ao Palácio. Quer falar de faculdade mental? Quem é o Jair Bolsonaro, que mal consegue articular uma frase para querer vir falar sobre faculdades mentais? Olha isso aqui, ó. Isso sim, a gente, olhando essa imagem, pode se perguntar se as faculdades mentais estavam perfeitas. Mas estavam. Ele estava fazendo isso aqui como parte do show, que a gente chama de loucura da extrema-direita, mas é parte do método e desse show. Mas ecoou o discurso do Milei. As faculdades mentais do Lula. Chama atenção também que isso já tem ali uma pegada na imprensa, em parte da imprensa tradicional. E para tristeza de alguns, até um site como o Poder 360, dirigido por um jornalista com o qual eu tenho divergência, mas que eu considerava um jornalista assim com algum grau de profissionalismo, o Fernando Rodrigues. Mas olha, abriu espaço para uma matéria que, na verdade, é a defesa de uma tese que encaixa perfeitamente no discurso da extrema-direita. Olha a manchete de hoje no Poder 360. Idade de Lula pode repetir cenário de Biden no Brasil? Dizem especialistas. Eu adoro, dizem especialistas, diz estudo, porque tem especialista para tudo, né? Dizem especialistas. Eles estão defendendo uma tese,
Mas o que interessa é a manchete. Isso aqui depois roda nos grupos de zap, entre a turma do Bolsonaro, ajuda a fazer essa agitação contra o Lula. A gente até separou alguns trechos. Que especialistas são esses? Quem é que eles ouviram? O que essa matéria diz? Podemos colocar aqui na tela alguns desses destaques? Vamos ver se a gente tem aqui. Então, está lembrando que o Lula tem 78 anos. Aí a matéria começa no primeiro parágrafo. Levanta-se, eu também adoro jornalismo. É demais. Levanta-se a questão da vitalidade do petista. Levanta-se. Quem, né? Quem, cara pálida? Quem? Quem levanta? Levanta-se, o mistério. É a própria redação. Veio lá uma ordem para a repórter, ó, faz uma matéria ouvindo gente para provar isso aqui. Eu quero uma manchete com isso aqui. É assim que funciona. Se ele terá capacidade física e cognitiva para disputar o pleito em 26. A comparação é feita em relação ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Especialistas avaliam que a condição física e mental do petista deve ser levada em conta antes de lançar candidatura nas eleições de 26. Apesar de alguns deslizes de Lula, a questão não é tão visível para o eleitorado, já que sempre que o chefe do executivo tem uma brecha, cita aspectos positivos de sua saúde. Não é só que ele cita, né? É que a gente está vendo que o Lula está numa situação bem diferente do Biden. Mas vamos para a próxima página. Então aqui o principal era o levanta-se. Em entrevista ao Poder 360, o cientista político e presidente do Instituto Monitor da Democracia, Márcio Coimbra, avalia que a comparação de idade entre os dois faz sentido, Biden e Lula. Bom, faz. Um tem 81, o outro 78. Está próximo, né? São presidentes. São presidentes. É um de coincidência. Apesar de o petista não apresentar os mesmos sinais de fraqueza em função da idade que Biden apresenta. Vocês reparam que o especialista diz que faz sentido comparar, porque os dois têm a mesma idade, mas diz que o petista não tem os mesmos sinais do Biden. Então, acabou a matéria aí. Mas vem cá, o Márcio Coimbra, eu achei que era alguém especialista cientificamente, era um médico especialista em idade, é um marqueteiro político, né? Instituto Monitor da Democracia. E ele diz, nada impede que Lula se debilite... Olha a frase. Nada impede que Lula se debilite ao longo dos anos. Então, isso é um fator de preocupação. Nada impede um monte de coisa. Nada impede que eu desça aqui e tropece e quebre o pé. Nada impede. Gente, isso aqui... É muito vago, né? É muito vago, né? Não, isso aqui é um absurdo. Mas é bom para as pessoas verem como é que se constroem ideias e campanhas no Brasil. Está sendo construído. Dá para a gente rodar mais um pouquinho. Então, só para a gente lembrar, o especialista diz que o Lula não está com os mesmos sinais do Biden. Especialista não em idade, especialista em política. Em política. Não está a mesma situação, mas nada impede que ele fique, daqui a pouco, com uma situação tão grave quanto o Biden. Né? Podemos ir para o próximo. Obrigado aqui, nosso querido Vento. Vamos rodar aqui para a próxima tela, por favor. Aí, olha aqui o pulo. Ó. Em 2018, o PT tentou emplacar o nome de Fernando Haddad como seu sucessor, mas sem sucesso. Não é que o PT tentou emplacar. O Lula foi impedido de concorrer. Preso, mas isso aqui está de contrabando dentro da matéria para vender a seguinte ideia. Olha, o Lula hoje não está com dificuldade, pode vir a estar. E se ele tiver com dificuldade... O PT já mostrou que sem o Lula não ganha eleição. É isso. Né? E parece que o PT tentou emplacar o Fernando Haddad porque quis. E não porque o Lula tenha sido impedido por um golpe judicial e midiático. Coimbra também avalia que é cedo para saber se a oposição usará o argumento da idade contra Lula. Se é cedo, então o que essa matéria está fazendo? Essa matéria é desmentida por ela mesma, gente. Não faz o menor sentido. Não faz. Mas eu estou trazendo aqui... Porque as pessoas podem olhar e falar, por que vocês estão falando disso então? Porque esta campanha está na rua. E essa matéria faz parte dessa campanha. E eu lamento que o site Poder 360 esteja sendo usado, ou se deixando usar, ou participando de bom grado para abrir uma portinha ali com a extrema-direita, participando desta campanha, que é uma campanha do Milei, uma campanha do Bolsonaro, uma campanha da extrema-direita de inspiração do Steve Bannon. O Poder 360, que lamentavelmente também abriu espaço, e outro dia a Gabi comentou muito bem aqui, para uma colunista que fez ataques não jornalísticos, mas pessoais a Juliana Dalpiva, nossa colega. Uma colunista lá do Poder 360, o mesmo site, abre espaço para essa colunista atacar a Juliana em dobradinha com o Alan dos Santos. Então eu me pergunto, o que há com o Poder 360? O que eles querem? Qual é o caminho que eles tomaram?
Fica a interrogação. Essa aqui é a matéria, não é uma matéria, é um artigo, tá? Para dar o nome correto. O artigo da Paula Schmidt atacando a Juliana Dalpiva e ecoando as teses que interessam ao Alan dos Santos. Hoje, outra matéria ecoando a tese de que o Lula, veja bem, pode ser que no futuro tenha dificuldades por causa da idade. E aí não tem nem a desculpa, né, Rodrigo? Porque às vezes os veículos de imprensa, eles se valem dessa desculpa de que é artigo, é opinião da pessoa que está escrevendo, a gente não tem nada a ver com isso. Tem até a linha fina ali em muitos desses veículos de imprensa. Agora, a reportagem, né, com muitas aspas, vou dizer aqui, essa que foi levantada sobre uma suposta degeneração aí, né, da saúde mental, do... Não tem, a matéria não veio. Porque você, Não sei tem essa lá, desculpa. vamos imaginar uma matéria tecnicamente ali defensável. Eu pego 30 erros do Lula de cognição, pego Neurologista, talvez. neurologista, médico ligado à idade, a estudo de velhice e tal, e faço uma... E mesmo assim não seria Mesmo assim, grande uma coisa, tese. mas seria não seria tão forçado. E a partir de erros do Lula que demonstrasse que era por conta da idade, estava faltando cognição. Precisava ter sinais. E aqui eles não apresentaram nenhum. Precisava ter evidência. Não pegar um marqueteiro, alguém que dá pitaco no mundo político, seja bom ou não, seja de respeito ou não, para fazer uma viagem total, uma viagem de ácido sobre o Lula 2026. É isso que nós estamos vendo aqui, chama muita atenção, no momento em que o Lula está sob ataque também pela questão dos juros, mas talvez eles estejam achando, acho que só essa coisa dos juros aí, o ataque na economia, não basta. Precisamos colocar em dúvida a figura do presidente, se ele tem condição de concorrer, se ele tem condição de liderar o país. Está em trânsito, é uma tentativa. Vamos ver se eles vão conseguir. Né? Eu não quero me estender mais, porque eu sei que a gente tem a Heloísa Vilela chegando aqui. Mas é bem criada, é bem construída. Tá no jogo. Ela já começou a vingar. Já começou. Porque foi bem pá, né? Você vai Milei, Bolsonaro, aí os sites começam a pipocar aqui e acolá. Tá na rua. Está na rua. Vale lembrar aquela frase lá do Ulisses Guimarães, quando ele foi atacado Sim. pelo então presidente, né, o Fernando Collor, que foi empichado lá em 92, e que disse, eu sou velho, mas não sou velhaco, porque o Collor foi dizer que ele era... velho. Senil e desequilibrado. Senil e desequilibrado. O Ulisses, que tinha um jingle de campanha que era bote fé no velhinho, que o velhinho é demais. Não, e essa frase, tanto o jingle como a frase, Gabi, muito bem lembrado. Eu sou velho, mas não sou velhaco. Velhaco é você, Collor. Trapaceiro, né? Trapaceiro, velhaco, trapaceiro. E aí o Collor tomou o impeachment e o Ulisses entrou para a história como o estadista que fez a Constituição de 88. Exatamente, ele estava à frente ali da presidência, né, da Assembleia Constituinte. Isso. Muito bem. Vamos nessa então, gente, chamar a Elo Vilela para conversar com a gente, porque ela estava hoje no lançamento do Plano Safra, né? E o presidente Lula fez anúncios importantes hoje sobre juros para a produção de alimentos. Ela vai contar sobre tudo isso aqui para a gente. Mas, claro, tudo isso está ligado muito fortemente a esse momento que o governo está sofrendo com a especulação sobre o real, o dólar. Elô, chega mais aqui com a gente. Boa noite, querida. Boa noite, parabéns e nada de velhaco aqui, hein? Nada de velhaco. Nada. Essa história. Nada de velhaco, é isso mesmo, né? Mas depois a gente vai voltar e falar mais um pouquinho dessa história, né? Mas lá no Palácio Planalto hoje e na Praça dos Três Poderes foi super legal chegar. Eu tenho que contar para vocês isso. Foi super bacana chegar lá, naquele espaço normalmente, né? Dedicado só às articulações da política, e estava todo ocupado com barraquinhas, sacos de arroz, sacos de feijão, todo aquele povo da agricultura familiar. Então o Brasil estava ali hoje na Praça dos Três Poderes. Então só isso já deu um tom super bacana no dia. E aí o Lula anunciou esse Plano Safra, que é um plano muito maior do que o do ano passado e com juros bem baixos para a produção de alimentos, né? 3% de juros para os financiamentos da produção de alimentos e 2% se forem alimentos orgânicos, sustentáveis. Então é um esforço, um projeto do governo não só de garantir que não haja inflação nos preços dos alimentos, como também
que o brasileiro tenha cada vez mais opção para comer saudável, preservando o meio ambiente e a ecologia, né? Nossa, levando a sério tudo isso. Então, Então, ao orgânico fundamental, massa. né, Lu? Muito bom. Muito bom. Vamos trazer um primeiro vídeo, uma declaração aqui do presidente Lula, porque ele falou sobre responsabilidade fiscal, né? Foi uma das declarações dele, não poderia deixar de ser hoje, porque ele tem falado muito a respeito de economia, né? Batendo muito nessa tecla como um compromisso do governo, né, Porque Rodrigo? o discurso dos economistas liberais, inclusive do presidente do Banco Central, foi lá para Portugal falar, tem ruídos em relação à questão fiscal. Ele quis dizer, o Lula não está dando as garantias de que cuida das contas. Então... Aí o que o Lula disse? Que isso acalmou, segundo a imprensa, né, de acordo com essa declaração dele, com o que ele disse, a imprensa foi lá e disse que isso acalmou o mercado, essa declaração. A fala de hoje do Lula. Então vamos assistir, vamos ver. Fizeram acontecer, o ano que vem tem mais. E tendo mais, vai produzir mais, o povo vai comer mais e a gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde daquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. Ali, responsabilidade fiscal é um compromisso desse governo, Elô. Você estava ali, né? Você acompanhou tanto o lado de fora, a sociedade que você descreveu aí, as barraquinhas, quanto o lado de dentro, a parte política, né? Com certeza. E sabe, Rodrigo, o papo todo ali no saguão, né, no salão onde aconteceu essa cerimônia, era sobre esse ruído, a história dos juros. Então, claro, o presidente deu um recado muito claro para não deixar dúvida de que existe compromisso fiscal, então, foi o esforço do ano inteiro de aprovar, né, o programa do Haddad para a economia, então não há a menor dúvida sobre isso, mas o que eu acho que aconteceu foi que o governo marcou uma reunião que está começando agora, do Lula com Haddad, alguns outros ministros, Simone Tebet e outros, pessoal de orçamento, e ao marcar essa reunião, que todo mundo começou a falar que o Lula ia discutir o problema dos juros com Haddad na reunião, isso já cria uma expectativa. E como muito bem diz o nosso Eduardo Moreira, os especuladores do mercado, eles não trabalham com fatos, eles trabalham com expectativa. Então, haver essa reunião já foi uma expectativa de que o Lula mudasse o tom desse enfrentamento que ele tem feito com o juro alto e com o Banco Central. E, de fato, o Lula teve o que a gente aqui no jargão jornalístico chama de quebra-queixo, né? Ele, quando saiu da cerimônia, ele respondeu ali rapidamente algumas perguntas e, perguntado sobre juros, ele preferiu não falar de juros. Disse, não, estou aqui fazendo outra coisa, vocês vêm falar de juros, de uma coisa que eu não estou acompanhando. Ou seja... né? Ele pode não ter mudado o tom, mas ele preferiu não falar do assunto quando teve toda a oportunidade de falar. Então, como eu estava conversando agora há pouco aqui pelo WhatsApp com o Edu Moreira, ele falou, isso é uma maneira de mudar o tom. Eu falei, bom, semanticamente não é, porque não muda o tom. Ele tira da parada o assunto para não falar, porque se ele for falar, ele não vai mudar a conversa. O Lula hoje, eu estava conversando com uma pessoa que tem muitos anos de experiência na política, no PT, e estava falando comigo, o Lula hoje, ele sabe, ele entende com muito mais profundidade o que é a economia, o que é o peso desses juros para a realidade econômica do que ele entendia quando ele foi presidente pela primeira vez. O conhecimento do Lula se aprofundou muito, não há a menor dúvida, e ele está fazendo esse enfrentamento agora. Algumas pessoas relacionadas ao governo, ao PT, dizem que a pena é que isso está sendo feito agora e não continuou. Vocês vão se lembrar, no começo do governo, fevereiro, março do ano passado, ele estava numa briga séria com os juros altos e com o Banco Central. E essa briga foi abandonada em nome do quê? De passar o arcabouço fiscal, de acomodar com o Centrão e de distribuir emendas para poder passar o arcabouço. Então foi feito um esforço enorme
para aprovar o arcabouço fiscal e para aprovar a reforma tributária, que, como me disse esse interlocutor, não mudou absolutamente nada. Não tirou dos ricos para colocar dinheiro na saúde e na educação. Vamos combinar que não fez, né? Então, assim, existe um temor de que a gente seja hoje o que a França seja no futuro, que a França já está sendo. Você não enfrentar as brigas que tem que enfrentar desde o começo pode te levar a uma situação de fortalecer a direita, né? Então, é uma dificuldade. Como é que você faz esse enfrentamento aí? Por isso, Elô, que foi importante esse enfrentamento com o Campos Neto a semana inteira. Hoje eu acho que apenas o Lula, por algum pitaco ali do Haddad, fugiu da arapuca da Faria Lima, da arapuca dos financistas, que queriam apenas a mesma frase da semana inteira para especular de novo com o dólar. Então, ele foge e ele apresenta o contraponto disso tudo, que é um plano safra com juros baixos. Você quer mais resposta ao Campos Neto do que isso? Do que essas barracas cheias de alimento e mostrar que aquilo foi produzido por agricultura familiar com juro lá embaixo? Juro baixo. Então, é uma bela resposta sem cair de novo na mesma arapuca, que era um gatilho para subir o dólar todo dia. É isso. Inclusive o Haddad falou sobre isso, né, Gabi? Nós temos aqui o Fernando Haddad também, né? Então, porque hoje ele falou, o Haddad, né? Ele falou do câmbio logo depois do anúncio do Plano Safra pelo presidente Lula, e a gente sabe que o presidente Lula teve reunião, a Elô vai falar disso com a gente também, mas teve reunião com o Haddad de manhã, com ministros também, outros ministros da área econômica, e ontem, lembrando que a Simone Tebet veio a público fazer ali voz, né, fazer eco ao que o presidente Lula tem falado. Então, é importante a gente ter esse posicionamento da Simone Tebet. Mas vamos ver a fala do ministro Fernando Haddad? A gente tem uma arte aqui que a gente preparou. O Haddad disse o seguinte... Foi uma declaração que ele deu para o jornal o Globo. A diretoria do Banco Central tem autonomia para atuar sobre o câmbio quando entender que for conveniente. Não existe outra orientação. A minha análise é que o câmbio vai acomodar diante de tudo que estamos fazendo e entregando. Essa foi a declaração do ministro Fernando Haddad, Elô. E quero saber também como é que está nos bastidores essa conversa com o presidente Lula também. Porque, Gabi, além da frase, antes de você passar para a Elô, né, Heloísa, desde o começo da semana circula a informação de que o Haddad estaria vendo essas falas todas do Lula como um certo exagero, como algo que não estava ajudando a acomodar o câmbio e tal. Tem que enfrentar, mas talvez tenha passado do ponto. Enfim, eu queria que você, então, fizesse essa análise para a gente. O Haddad com uma frase bastante de acomodação, né, de entendimento, não atacou, disse o Banco Central tem lá os seus instrumentos, não tem outra orientação, não quis confrontar. E aí, dá para a gente trazer alguma coisa sobre esse bastidor? O Haddad falou alguma coisa para o Lula, tem uma posição diferente do Lula? Ou cada um cumpre um papel também, como a gente falava aqui ontem, né, Chico? O Lula faz o confronto político e o Haddad faz o diálogo com o mercado. Talvez a Elô, lá de Brasília, possa analisar melhor isso aqui para a gente. Rodrigo, é exatamente isso. O Haddad e cada vez mais a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, fazem a disputa política e sabem que essa queda de braço com relação aos juros não tem nada a ver com a economia. Isso é guerra política. É o Banco Central independente, autônomo, como queira chamar, é o Campos Neto, aliado da extrema-direita, que está fazendo de tudo para solapar o governo do presidente Lula. Não há a menor dúvida, acho que isso ficou muito claro essa semana, cristalizou-se essa ideia. Se a gente pensar que essa disputa toda, essa especulação toda, tem gente que fala que mobilizou 5 bilhões de reais, mais ou menos por aí. O Banco Central brasileiro tem mais de 300 bilhões de reais 300 bilhões de dólares em reservas. E essa especulação teria mobilizado aí uns 5 bilhões. Ou seja, o Brasil tem hoje a 7ª maior reserva de dólares do mundo. Se quisesse se contrapor a essa especulação, poderia entrar no mercado e fazer leilão de dólar. Vendia aí uns 20 bilhões, né? Vendia aí uns 20 bilhões e acabou a especulação. Então, não faz porque não quer, não faz porque tem muita gente interessada nessa especulação. Agora, o que eu ouvi ali no Palácio é que existe uma diferença de método.
uma diferença clara de método. E a gente vê isso desde o começo do governo. O ministro Haddad personifica um tipo de método de acomodação, de conversa com o mercado, de negociação com o mercado. E o presidente Lula faz o enfrentamento político dessas forças econômicas, né, que têm interesses contrários ao programa de governo do presidente Lula. E hoje, muita gente estava comentando até que a Simone Tebet e o Alckmin, hoje em dia, são muito mais desenvolvimentistas do que o próprio Haddad, né? O Haddad vai ficar chateado se isso entrar na biografia dele, pelo que eu conheço, né? Mas o fato é que as próprias manchetes, Elô, acho que a Gabi tem aqui as manchetes para trazer para a gente, as manchetes de hoje refletem isso. A leitura que os jornais fazem é assim, olha, o dólar hoje deu uma arrefecida. Por quê? Porque o Haddad segurou o Lula. É um pouco isso que está nas manchetes. Então, é quase que um jogo. Acho que a gente podia colocar aqui na tela para as pessoas verem, né, Gabi? Vamos lá. Tem, por exemplo, essas falas, né, na imprensa que saíram, essas manchetes, na verdade, associadas à fala do presidente Lula. Hoje, essa manchete do G1 que está aí na tela, por exemplo, ela foi no fim do dia, então agora, né? Agora pouquinho. Dólar cai quase 2% e fecha a 5,56 após falas de Lula e Haddad sobre responsabilidade fiscal. Foi essa que a gente trouxe agora. Tem também a do Globo, né? Que a gente traz aqui essa do Globo que eu achei interessante, olha. Dólar dá trégua e cai 2%. Também bem parecida, né? Mas olha, dólar dá trégua e cai 2%, com reuniões de Lula e Haddad no foco. É como assim, agora o Lula vai ouvir o Haddad, que é um homem mais próximo ao mercado, o Lula vai se acalmar. É um homem que é aceito pela Faria Lima, tem tudo isso. Agora, tem também, só para não deixar de trazer aqui também, uma que traz um tom bem dissonante dessas duas aqui, que é uma matéria do UOL, olha só, dizendo que, o que todo mundo já sabia, né? Pelo menos a gente aqui no CL, a gente já sabia, porque a gente traz aqui todos os dias essa conversa, né? Que esse ano o dólar subiu em 84 países, quer dizer, não é uma exclusividade do Brasil. Então, reportagem do portal UOL. Não, achei legal. Por sinal. Olha a manchete aí, Chico, Elô, não é só por causa do Lula. Dólar sobe em 84 países. Descobriram agora, né, Chico? Portanto, e tem uma lista, até, eu não sei se a gente consegue... Mas só foi possível hoje, depois da calmaria. Depois que o Lula, depois que o Haddad finalmente acalmou o Lula. O Haddad entra no jogo... Aí acontece isso. Mas, ó, parece Gabi... que o Lula, né, gente, como se não houvesse... É isso que a Elô estava explicando, né? Gente, o Lula tem essa habilidade política há tanto tempo de muitas vezes ser a pessoa que vai para o enfrentamento, enquanto o ministro dá uma afagada, né, dá uma conversa. Isso já é tão antigo, sério? Super. Mas faz parte do jogo político. Sabe uma coisa que a gente não pode esquecer nunca? O Haddad é a escolha do Lula. Exato. E o Lula é o chefe do Haddad. Ponto. Ponto final. E o Haddad é super fiel ao Lula, fidelíssimo. Quando o Lula esteve na cadeia, o Haddad, muita gente falava, Haddad, sai do PT, o PT acabou. Eu sei disso, aqui em São Paulo falava. Convidaram ele para ir para o PV, para outros partidos. Ele falou, não, eu tenho uma história no PT, eu fico com o Lula, não vou sair agora que a coisa está difícil. Ele foi muito criticado, inclusive, ele nessa época, né, Rodrigo? Sim, e ele foi assim, ele já tinha boas relações com gente da elite paulista, da academia. Ele falou, não, eu fico do lado do Lula na hora difícil. Então o Haddad teve esse papel, né, Chico? E é interessante como o Lula escolhe o Haddad para ser prefeito de São Paulo, candidato, ele escolhe exatamente por isso tudo que a gente acabou de falar. Por ele parecer um pouco com os tucanos, por ele ser ali mais palatável para uma certa classe média, por tudo isso que listamos, é que o Lula escolhe o Haddad. Mas ao mesmo tempo é firme na hora difícil. Gabi, desculpa só, eu queria insistir. Aquela manchete do UOL traz, não foi só o Lula, 84 países, em 84 países o dólar subiu em relação às moedas locais. Olha aí a lista, gente. Ok, o Brasil está entre as moedas que caíram, o real em relação ao dólar. Mas, olha ali pertinho, por exemplo... o franco suíço também caiu, a Argentina não está. Está o peso, olha ali. A diferença do real para o peso na Argentina é minúscula. No mesmo período, o real se desvalorizou 13. Rodrigo, Japão. Exatamente. O real se desvalorizou 13 e o peso argentino 11,7, também conhecido como 12, e o Japão 12. É quase a mesma coisa. Então, no Japão tem algum presidente falando demais? O que acontece? Por que no Japão está acontecendo isso? E na Argentina, que tem o Milei, que é super
neoliberal. Como é que se explica, Chico? Não explica. Essa semana até ao falar do Corinthians, do seu Corinthians, o Lula... não fala isso. O Lula... Não, aí a gente fica chateado. Vai cair com o clima aqui, né? Vai ficar Até baixei a cabeça. Era apenas uma metáfora futebolística, mas mexi com os ânimos do corintiano. Não, até falar do Corinthians, o dólar estava subindo essa semana. Sim. Então, não faz sentido. Então. Mas eu achei legal essa tabela. Legal, é um problema para o mundo, mas mostra que aconteceu no mundo inteiro, a moeda brasileira não foi a que mais subiu. Subiu, olha, ali, para ali com o iene japonês, né? Subiu não, o real caiu, né, em relação ao dólar, parecido com o iene e o peso argentino. Então, gente, qual é a explicação? Tem um Lula na Argentina e no Japão? Não tem, Elô. Não. O que tem é uma dúvida a respeito do ritmo de mudança dos juros nos Estados Unidos. Se o Banco Central americano aumentar os juros, né, o dinheiro, ele suga o dinheiro do mundo para lá, porque as pessoas querem remunerar nos Estados Unidos, porque veem que é um lugar seguro, ainda acham que é um lugar seguro, e um juro lá maior, uma taxa de juros maior, dá mais segurança. Então, o dinheiro corre para lá. É por isso, não é por outro motivo, que caiu, as moedas do mundo caíram em relação ao dólar, porque o dólar está indo para lá achando que vai se remunerar melhor lá. Só isso. É isso, Gabi. É importante a gente trazer essa explicação também. Muito bem. Excelente. Gente, a gente trouxe aqui as 10 moedas que mais valorizaram e tudo mais. Tem um outro assunto que eu quero trazer aqui também, se a gente tiver fechado essa questão da economia, que é muito importante. Mas a gente trouxe no editorial, e eu acho muito importante a gente retomar também, essa empreitada que está começando, né? E foi um movimento que começou nessa reportagem, com muitas aspas, do Poder 360, quer dizer, uma ideia que surgiu ali na redação de, olha só, o presidente Lula também está indo pelo mesmo caminho que o Joe Biden. Fonte, né? Voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça. O famoso meme, voz da minha cabeça. Mas a extrema-direita está começando a explorar isso, da questão da idade do Lula, pegando uma carona com esse primeiro debate nos Estados Unidos entre o Joe Biden e o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O Milei falou sobre isso, hoje o Bolsonaro falou também. E é interessante, sabe, eu estava pensando aqui depois, porque o Milei é, né, o cara que na campanha ficou muito conhecido por falar com o cachorro. Falar com o cachorro. Faculdades mentais do Milei. Quer dizer, uma loucura. E aí a gente está trazendo, né, o Lula. Não é falar com cachorro, até eu falo aí no dia a dia. É falar com o cachorro que já morreu. O cachorro morto, ele se aconselhava. É falar com o cachorro que já morreu. Ele escreveu até um livro que tem nome do cachorro lá. Então não pode mexer. Agora mexeu com o Chico, esse negócio do cachorro. Não, você faz um carinho, você fala. Claro, eu mesmo falo. Você inventa um diálogo com o cachorro, mas com um cachorro morto, não. Aí já é complicado. Aí já é Chico Xavier. Veja dos animais, né? Veja a falácia da extrema-direita, né? O Biden tem 81 anos, certo? O Lula tem 78. Quem mais tem 78 anos? O Trump? Donald Trump. Alguém comparou o Lula com Donald Trump? Alguém questionou na extrema-direita as faculdades mentais do Donald Trump? Ninguém questionou, né? Sabe a diferença? 8 meses separa o Lula do Trump. 8 meses apenas. Pois é. Não, mas eu achei fortíssimo. Quer dizer, de um lado você tem um que fala com o cachorro que já morreu, que é o Milei, dizendo que o Lula é um dinossauro. Do outro tem um sujeito que falava com as emas no palácio e prescrevia remédio para ema. Exatamente. E está falando das faculdades mentais. E acredita em teoria das conspiração, né? E também, tudo isso. Agora, Agora, Elô, você acha que isso vai colar? Olha, É uma campanha assim armada assim pela extrema-direita no mundo? Com certeza que é uma campanha armada e é como sempre, como toda distorção que a extrema-direita faz, ela parte de um pedacinho de verdade, como a gente sempre diz, né? E o pedacinho de verdade é a situação do Biden, que é patente, que está complicada. Ele não consegue fechar uma frase, ele não consegue fechar um raciocínio, ele não consegue desmentir o Trump num debate, ele não pode levar notinhas com estatísticas, ele não lembra das estatísticas. Agora,
O problema, vocês me desculpem, não é da idade. A minha mãe, com 93 anos, não interrompe nenhuma frase na metade. Sim. Não perde o raciocínio em momento algum, fala de tudo com propriedade. Então é um problema específico deste indivíduo que está na tela, que infelizmente é hoje presidente dos Estados Unidos. Não se pode fazer nada contra isso. A diferença entre ele e o Trump e a diferença entre ele e o Lula é óbvia. Agora, né? Eles vão tentar construir uma historinha, como já estão fazendo. E a gente vai ter que ficar muito atento para desmentir essa história, porque a vitalidade e a força intelectual, a capacidade mental do Lula está longe de ter algum problema. É isso. Gente, olha só a notícia que acabou de chegar aqui no nosso grupo de produção. Chegamos a 200 mil, tá? Na vaquinha do Opa! GOG, do Casagog, Casagog em Brasília. Desde manhã a gente começou a fazer o anúncio dessa vaquinha que tá lá, olha só, icl.com.br/vaquinha para a construção dessa casa lá em Brasília. A gente já chegou a 200 mil. É inacreditável, né, gente? A gente anunciou hoje, a gente chegou a 200 mil. Muito forte, muito bom, muito bom. Dia. É inacreditável a comunidade ICL. Eu fico... É maravilhoso, né? E o GOG, assim, para quem não lembra, o GOG temos o Mano Brown, o Emicida, GOG bate bola com essa mesma turma. A expressão poética dele no rap nacional é do mesmo patamar dessa turma toda, que, aliás, gosta muito dele. Que legal, muito bom. Muito bom. Vamos aproveitar essa vibe boa para chamar uma bomba. Juliana Dalpiva, que vem trazer a bomba aqui pra gente sobre Carlos Bolsonaro. Aí tem. Como dizia um velho o programa de humor do Brasil, aí tem. Gente, olha só essa tela que maravilhosa. Quanta gente boa aqui para falar dessa história. Boa noite, Ju, bem-vinda. Bem-vinda. Não ouvimos Ju Dalpiva? O quê? A quem interessa calar Juliana Dalpiva num momento como esse, crucial na nossa conversa? Vamos tentar de novo aqui. O áudio, se conectando. será que é lá? E aí, Ju, fala comigo. Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Travamos. Tudo bem. Travamos com a Juliana Dalpiva. Vamos trazer então já os detalhes. Vamos o vídeo não aguentou a potência dessa tela, né? Não aguentou a bomba. Não aguentou. Falei que era bomba e, nossa, da internet até caiu aqui. Acho que agora vai. Agora acho que foi. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ju. Estamos te ouvindo. Lá. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite para nossa comunidade do ICL. Mas eu quero começar pelo começo. Parabéns para nossa querida Gabriela. Obrigada. Tá tão ocupada a agenda que eu não consegui nem falar com ela hoje diretamente. Falamos ao vivo. Né? Falamos ao vivo, então meus parabéns. Você sabe que você mora no meu coração, né? Eu sei. E até me arrumei diferente do N1 pra você, tá? Amei. Muito Hoje bom. ela veio aqui pra trazer a bomba pra gente. A gente já Você falou que uma matéria como essa é um presente, né? Não é, Chico? Existe presente melhor do que esse? Pro Carluxo não é presente, não. Pra ele nem tanto, né, gente? Coluna da Juliana Dalpiva. É uma semana inteira de matéria pra você, Gabriela. Tá só então, começando. De presente. Tá só começando, gente. Novo esquema de rachadinha, tá? Da família Bolsonaro, só que dessa vez com Carlos Bolsonaro. Só pra dar aqui um gostinho, e a Juliana, ela vai trazer aqui todos os detalhes pra gente. Em detalhes, ela vai trazer pra gente. Tem relatórios de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro nessa história que foram obtidos pela Juliana, né? Pela coluna da Juliana, também o Igor Mello fazendo essas reportagens junto com ela, mostrando que o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, né? Quando vereador, o Carlos, fez pagamentos consecutivos, sistemáticos das despesas pessoais do Carlos Bolsonaro. Por isso que a gente falou aqui, é fatura de cartão de crédito, é multa de trânsito e até plano de saúde. Quer dizer, até a Ju vai trazer isso em detalhes agora, mas o Carlos Bolsonaro, durante 9 anos, não foi da conta dele que saiu dinheiro para pagar o plano. Pois é, você aí que está com uma certa idade, que tem sacrifício para pagar seu plano de saúde, vai ver agora como certas pessoas no Brasil pagam. Sabe quantos boletos ele pagou do plano de saúde dele, Chico? Quantos? Um só. Em quantos anos? Em 9 anos? Em 9 anos. E de onde veio o dinheiro, então, Juliana? É isso que você traz aí pra gente, não é? Essa é a questão, né, gente? Eu acho que, assim, até para ajudar a nossa comunidade a entender, quem não acompanhou aqui de manhã, vou começar do princípio. Então,
O Carlos é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro desde 2019. A gente começou isso para o MP, tá? Foi uma reportagem que eu fiz com uma colega, quando trabalhava ainda na revista Época, Juliana Castro. E a gente revelou uma série de funcionários que eram fantasmas, moravam no interior do estado. A partir disso, iniciou a investigação do MP. Aí foi pedida a quebra de sigilo. Esse relatório que a gente traz na coluna agora, eu e o Igor, trabalhando, assim, um monte desde ontem, mas, enfim, nos últimos dias também, a gente tentando obter esse relatório, a gente chega num primeiro aspecto, que é para as pessoas entenderem. As pessoas não trabalham, então o que elas fazem? Elas sacam o dinheiro e elas colocam na conta do chefe de gabinete. E aí o Ministério Público queria saber, nesse cruzamento de dados, se o dinheiro que estava na conta do chefe de gabinete também servia para pagar despesas pessoais do Carlos, porque é uma maneira de lavar o dinheiro que é sujo, né, Elô? Então, o que acontece? Vocês adiantaram aqui já uma das 3 matérias, foi verificado que ao longo desde 2012 até 2021, vários boletos, né? Assim, só se encontrou um único pagamento em dezembro de 2014 de um plano de saúde do Carlos, mas todos os outros anos não tem registro de pagamento de dinheiro saindo da conta do Carlos para bancar as despesas do plano de saúde. Esse aqui é uma maneira de lavar dinheiro, porque esse é o grande problema dessa investigação também, a dificuldade. Como as pessoas sacam o dinheiro em espécie, né, tira em dinheiro vivo, ele anda em dinheiro vivo também. Então, entrega para pagamento de despesa, compra imóvel, guarda em cofre também o dinheiro. Todas as maneiras possíveis de se desfazer desse dinheiro. Então, quanto que é o valor que se apurou que foi depositado de um grupo só de 6 funcionários que se encontrou na conta do chefe de gabinete do Carlos, que é o Jorge Fernandes? Cerca de 2 milhões de reais. É um dinheiro que era dos assessores, foi parar na conta do Jorge Fernandes. E aí, ao mesmo tempo, se encontrou, né, uma série de pagamentos do chefe de gabinete, que ele pagava as despesas do Carlos. Mas o Carlos não manda dinheiro para o Jorge pagar. E aí, ao mesmo tempo, sem registro, tem esse monte de boleto de plano de saúde que é pago, mas da onde vem o dinheiro, como perguntou o Rodrigo? Não tem um lastro para esses pagamentos. Então, essas são 2 das reportagens que a gente trouxe hoje, mostrando detalhes da análise da quebra de sigilo do Carlos e de um conjunto de cerca de 20 funcionários que foi analisado junto com a quebra de sigilo dele. Tudo bem. Gabi, eu ia passar aqui para o Chico, mas eu queria... A Juliana citou rapidamente a história do cofre. Que história é essa do cofre, né? A gente tem informação de que ele tinha um cofre no Banco do Brasil. Essa aqui é uma outra história já que está envolvendo também o Carlos Bolsonaro, né? Chico, você ia falar sobre isso? Não, eu ia atentar para esse detalhe aí, que é uma longa história já contada pela Juliana Dalpiva, que é muito forte no livro dela, O Negócio do Jair, que é o dinheiro vivo na vida dessa família, certo. Que aí é que eu ia entrar na questão do cofre. A Juliana pode comentar para a gente. Pois é, ela vai trazer esses detalhes a respeito disso para a gente também. Queria incluir a Elô também na nossa conversa. Essa história do cofre do Banco do Brasil é interessante porque é o tempo da coisa ali, né? Porque foi menos de 3 horas antes, esse acesso ao cofre do Carlos Bolsonaro foi menos de 3 horas antes de pagar em dinheiro vivo um apartamento que foi comprado por ele em Copacabana. A gente está vendo agora a nota do pagamento, né? Informação que está num laudo do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá, gente? Esse que a gente mostrou agora aqui também. Que está numa das matérias da Juliana lá no nosso site, quem quiser Essa que olhar. A gente mostrou agora também aqui na nossa tela, né? Trazendo todos os detalhes a respeito disso. É bastante interessante porque o Edu chamou a atenção para isso de manhã, né? Valor declarado em cartório de 70 mil reais, gente. Apartamento em Copacabana? Apartamento em Copacabana de 70 mil. Pô, eu quero saber onde é também, né?
muito parecido com a questão da mansão, que eu e o Eduardo Moreira fizemos no comecinho do N1 da manhã, uma pesquisa em Brasília rápida ali com imobiliárias, e todo mundo dizia que aquela mansão não ficaria por menos de 15, 16 milhões. Está lá comprada por apenas 6 milhões. É isso. Pela bagatela de 6 milhões, Elô. Quero te incluir aí no papo também, porque olha, essa história também tá bem mal contada. Eu queria saber mais da Ju, porque eu fico só pensando assim, a disfarçatez com que esse pessoal atua, né? Quer dizer, tudo bem, eles acham que ninguém nunca ia pegar o fato de funcionários colocarem dinheiro deles na conta do chefe de gabinete e depois o chefe de gabinete sair pagando as contas do Carlos Bolsonaro. E isso ia ficar por isso mesmo. Quer dizer, eles têm uma noção de que eles estão acima da lei, que é algo impressionante, né, Ju? Acho que durante muitos anos foi isso, né, Elô? Durante muitos anos, eles ficaram, sim, ali longe dos holofotes, porque como você bem sabe, por todo o tempo que você está aí em Brasília pela tua experiência, Bolsonaro não era um player do jogo, né? Ele não participava das grandes negociações antes de ser presidente da República. Então, esse esquema, que é o Carlos na Câmara de Vereadores, o Flávio na Alerj antes de ir para o Senado, o próprio Bolsonaro, o Eduardo na Câmara, era uma coisa que ficava ali, despercebida, ninguém estava anotando. Isso começa a vir à tona na medida em que eles querem a presidência da República. E eles passam todo esse tempo na presidência da República também trabalhando para fazer o quê? Para tentar evitar que tudo isso fosse descoberto. O Bolsonaro deu vários chiliques, né? Ao longo dos anos em que ele estava na presidência, toda vez que alguém falava da família, envolvendo essas suspeitas todas. E é interessante, agora a gente começou a falar sobre essa história do cofre, resumindo bem rapidinho, né? O Carlos, em 2009, vai fazer uma compra em março de 2009, e nos dias anteriores, e também no dia da compra, ele vai a esse cofre. E o que o relatório de visita do cofre mostra, que foi entregue para o Ministério Público, é que ele ia sistematicamente, todo mês, às vezes mais de uma vez, ao longo de vários anos, no cofre, que fica ali a 500 metros da agência, em que ele também, assim, né, com alergia ao sistema bancário, não faz um TED para fazer esse pagamento. Ele tem que... Ele vai no cofre. Old school. Aí depois ele vai na agência. Aí não tinha dinheiro nessa conta. Aí aparece o dinheiro nessa conta. É lançado lá de maneira meio complexa. Não é muito claro. Uma anotação de que seria o resgate de uma poupança. No relatório do Ministério Público não é indicada a conta dessa poupança, só entra um dinheiro lá que cobre para totalizar esses 60 mil. E aí ele faz um saque na boca do caixa para fazer um depósito em dinheiro vivo na conta do vendedor. E aí, vocês estão preocupados com um apartamento de 70 mil, né? Que, na verdade, valia para avaliação de imposto 236. Mas o detalhe dessa negociação, enfim, né, gênio da negociação, é que na escritura ficou constando que era 70 mil, mas o único pagamento que foi encontrado é esse depósito de 60. Os outros 10 mil que totalizou, não sei como foi pago, entendeu? Porque na conta não tá. E o Ministério Público escreve também nesse relatório que não foi encontrada nenhuma transferência eletrônica, conforme foi dito na escritura. Então, minha gente, né? O que eu vou dizer, se dá para acreditar no que ele declarou no cartório, né? Quem é que ia vender tão abaixo do imóvel? E, além de tudo, por menos do que estava declarado, tem que recolher imposto em cima disso. Enfim, fica aí para quem quiser acreditar, né? Dentro das histórias da família Bolsonaro, mas esse relatório, até esse é um detalhe que eu trago aqui, que eu acho que de manhã a gente acabou não falando, ele faz parte já da perícia, da análise final. Por que a gente está sabendo desses detalhes? Inclusive, já com bastante atraso, acho, porque esse relatório é de agosto do ano passado. Está caminhando para a reta final da conclusão do caso do Carlos Bolsonaro. O Ministério Público precisa definir essas questões, vai acusar do quê,
quais são... Porque a investigação apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E lembro aqui que na quebra de sigilo o juiz escreveu que existiam rotundos indícios de que o Carlos era o chefe da organização criminosa. Quem está dizendo isso não sou eu, é o juiz da primeira vara especializada criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, para arquivar tudo isso aqui, olha, vai ter que sambar, hein? Porque a gente está de olho em elementos, indícios, provas para acusar uma série de pessoas de se apropriar de dinheiro público de maneira ilegal, elemento tem. E lavagem também. Tem de sobra, pelo visto, né, Ju? Eu me lembrei, você falou do Chile. Vai lá, Chico. Não, Elo e Ju, não, só complementando, a gente tem que lembrar que não é mais no cenário com o Bolsonaro no poder. Isso que a Juliana falou, que ele tentou, durante o mandato dele, fez de tudo, usando influência no STJ, usando toda e qualquer influência que tinha como presidente, livrar a família inteira desse rolo. Não é mais presidente, é diferente. Uhum. A luta é mais inglória. Você lembra daquela reunião do Passar Boiada? Sim. Lembra da reunião do Passar Boiada? Naquela reunião ele disse, eu não vou permitir que investiguem meus filhos. Era uma ameaça para o Moro. Sacanagem, né? Sacanagem com a minha família. Sacanagem com a minha família. Foram aquelas várias mudanças que ele fez na Polícia Federal para impedir que investigassem os filhos. E a maneira de funcionar continuou do mesmo jeito, porque aí a gente teve o caso das joias, né? Eles continuaram fazendo a presidência. Bem lembrado, viu, Elo? Já vinham fazendo. Falando em investigar os filhos, tem a história do senador Flávio Bolsonaro quitando a mansão dele em Brasília, né? Quitou, né? Essa semana. Quitou, isso. Aí é só um detalhe dentro desse rolo todo imobiliário que detalhe de alguns Juliana milhões. nos traz. É a mansão que eu me referi aqui, que custaria algo em torno de 16 milhões, segundo especialistas da área imobiliária, do mercado imobiliário, e está lá por 6 milhões. Ele comprou com financiamento do Banco de Brasília, do BRB. E quitou agora. E com dinheiro de rachadinha, tá, Chico? Boa, bem lembrado. Não dá para esquecer disso. Que o apartamento que ele alega que vendeu aqui no Rio foi comprado com dinheiro de rachadinha. Isso foi demonstrado que foi comprado com dinheiro desviado, com dinheiro em espécie. Se eu não me engano, mais de 200 mil reais. Então, o dinheiro que vendeu aqui, quitou lá em Brasília, né? Porque também arruma esse monte de financiamento com um juro baratinho. Coisa maravilhosa. Só a gente que não consegue essas coisas. Exatamente. Aquele juro... Mas com dinheiro de rachadinha, não vamos deixar passar. A mesma história, exatamente. Aquele juro que ele pegou essa mansão, eu queria também. É o juro que o Campos Neto não deixa ter no Brasil. Exatamente. Agora, Juliana, só para trazer aqui para o nosso público, ao longo dos próximos dias, você e o Igor trazem outras matérias nessa mesma linha, né? Com base nos documentos aí e nas investigações do Ministério Público. Amanhã tem novidade saindo, é isso? Tem novidade, Rodrigo. A gente está aqui trabalhando ao longo da tarde. Ainda saindo daqui, parei só para falar com vocês, porque eu estava com saudade do N2. Entendeu? Mas tenho 2 matérias para fechar aqui ainda. A gente tem mais novidades, porque agora a gente também está fazendo um cruzamento de dados com relação ao que está no relatório e a uma apuração, porque aqui a gente faz jornalismo investigativo também, né, Rodrigo? Certo. A gente não precisa só... a gente trabalha fazendo... acompanhando as investigações, mas a gente faz cruzamento, a gente faz apuração também, a gente não escreve só o que está na petição do Ministério Público. Então, afinar esses detalhes é que às vezes dá um trabalhinho a mais, né? Mas vale a pena. Então, e olha... por isso que eu não vou dar vários spoilers, porque eu queria confirmar eu vou confirmar como spoiler, que eu adiantei um pouco de manhã. Por favor. Que teremos outros personagens da família Bolsonaro amanhã. Outros personagens da família Bolsonaro. Eu vou passar a noite no site lá. No F5. F5, atualizando. Entrar matéria. Por
favor. Eu vou ficar ali no privado, ó. Manda aí. Não vou contar pra ninguém. Me manda primeiro, que eu sou Ela tá, fofoqueira. aniversário dela, como é que eu vou dizer que aí eu não? fico querendo privilégios, né, Ju? Querendo privilégios, é isso. Amanhã, no ICL Notícias, segunda edição, o Igor Melo vai estar com a gente conversando que pra bacana. trazer todos esses detalhes pra Muito gente, bem. tá, gente? Muito bom. Vai ser aqui com exclusividade com a gente. Obrigada, Ju. Obrigada, Elon. Um beijo pra vocês, minhas queridas. Bom dividir a tela aqui com essas mulheres também. Demais. Valeu, obrigado. Beijos. Beijo, queridos. Obrigado. E olha, falando em gente boa dividir a tela, sabe quem tá aqui com a gente em estúdio hoje? Ao vivaço, como diz você? Ao vivaço, Eu só vou acreditar quando ele aparecer mesmo. Eu suspeito que seja alguém edição da... extra hoje. Por enquanto tem só a cadeira vazia aqui. Né? Pois é, ele que tá aí, parece, né? Alguém que boatos. as autoridades não gostam muito, não curtem muito. Parece que não, mas a gente gosta. Ele chegou. Dele aqui no estúdio. Pode entrar, tá permitido. E o Demore voltou novamente. Eu quero abracinhos, né, gente? Ô, garoto. Isso. Demore que vem falar, a gente já vem falar com ele sobre extrema-direita também, né? A gente estava falando de Bolsonaro e com Juliana Dalpiva e agora a gente vai voltar a falar com ele de extrema-direita, mas tem um caso bem específico aí que a gente quer trazer sobre a deputada federal Benedita da Silva, né? Essa história, gente, é bizarra. Ela recebeu uma enxurrada de solidariedade depois de ser chamada de Chica da Silva pela Carla Zambelli. Que desprazer ter que falar da Carla Zambelli, que descobri hoje também, que divide o aniversário comigo, quer dizer, mais um desprazer. Meu Deus. Mas a festa, né, a fala, foi feita numa live da Carla Zambelli, ela que fez essa acusação, não, né? Essa fala horrorosa contra a Benedita da Silva. E a Francisca da Silva, para quem não sabe, né? A Chica da Silva é uma referência a uma escrava que foi alforriada, enfim, que se tornou um símbolo da luta contra o racismo. Hoje, inclusive, é um dia simbólico, justamente, da gente estar falando sobre isso, porque é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial e a Benedita da Silva diz que vai tomar todas as medidas cabíveis. Inclusive, eu acho que vale dizer aqui que a Benedita da Silva, ela é da velha guarda, né, da Câmara dos Deputados. Eu conversei com ela uma entrevista em 2022 e ela contava como na Assembleia Nacional Constituinte, lá em 88, ela recebia ofensas racistas escritas em papel higiênico contra ela. É esse o nível de coisas que a Benedita já teve que enfrentar e agora, em 2024, ela tem também que lidar com a extrema-direita na Câmara dos Deputados, né, fazendo esse tipo de ataque contra ela. Enfim, tudo muito bizarro. A gente pode trazer aqui a fala da própria Benedita, né, falando a respeito disso. A gente tem aqui na tela, ela disse o seguinte nas redes sociais: as medidas necessárias já estão sendo tomadas. Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade, mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. Exatamente isso, né, que eu estou trazendo aqui. E cheguei até aqui com respeito, trabalho e muita luta. Não é de hoje que a deputada Benedita da Silva passa por tudo isso e segue aí resistindo, né? É isso, né? E quem é a Carla Zambelli, hein? Cara, a gente entrevistou de manhã a Soraya Tronic, né? A Soraya Tronic, ela confirmou uma coisa que a gente vem falando aqui há um bom tempo e falou, inclusive sem a gente provocá-la, sem a gente perguntar. Ela falou, olha, tudo isso que está acontecendo no Senado e na Câmara, o negócio das PEC das praias, a questão do PL do estuprador e tal, ela falou, isso é para trancar o governo. Ela falou claramente para a gente hoje de manhã. E aí ela falou, né, essas bizarrices no qual essa fala se encaixa, para além de ser uma ofensa e um crime, é isso. A gente vai gastar um tempo discutindo isso, vai ter que pegar uma deputada lá, colega, vai ter que subir uma sâmia lá, fazer um discurso, vai gastar uma tarde de uma deputada valiosa que poderia estar provando um monte de coisa importante para o país, para debater esse assunto. Carla Zambelli foi lá, apagou, né? Mas o objetivo é esse, né? Você espalha, todo mundo copia, joga no Zap, ela vai lá, apaga o negócio e faz de conta que nunca existiu. É mais um episódio lamentável. Né? Eu queria só lembrar... trazer o vídeo também, Rodrigo, da deputada Carla Zambelli. Tá bom, vamos lá. Eu ia lembrar quem é a Carla Zambelli, né? Boa. Vamos trazer o vídeo dela e na sequência a gente fala sobre isso também. Vamos assistir. De fala, né? Eu não vou falar. Eu não vou falar porque provavelmente não sei, né? Por que eu não vou falar, mas parece que já foi montado pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva. É muito... É difícil de entender, né? É difícil. Bom, outro dia ela foi falar sobre o PL do estupro e fez uma troca, né?
falou, se você não quer ter o filho, você... Enfim, ela cometeu um erro ali 2 vezes, foi avisada pela assessora e continuou errando. E, principalmente, ela é, inclusive, criticada pelos bolsonaristas. Eles acham que ela atrapalhou muito na véspera da eleição. Porque ela saiu, lembra? Ela saiu com a arma na véspera da eleição, perseguindo um homem, um jornalista aqui em São Paulo, na véspera. Isso pegou muito mal. Negro. Um homem negro, um jornalista negro. Então, ela tem uma questão aí, né, Demorim? Os bolsonaristas têm uma convicção de que o episódio dela e o episódio do Roberto Jefferson foram 2 episódios que, na reta final, atrapalharam muito a eleição do Bolsonaro e dizem, né, muitos deles dizem que eles conseguiram medir isso, inclusive com pesquisas internas, que muita gente deixou de votar no Bolsonaro por conta da Carla Zambelli e do Roberto Jefferson. Olha ela correndo atrás do jornalista, do homem negro, no meio da rua, com a arma, achou que estava tudo bem, né? Detalhe que ela não foi condenada e ele foi condenado. Ele foi condenado. E assim, as cenas não mostram, mas ela entra depois na padaria, tem uma padaria ali, e dizem que ela aponta a arma na cabeça dele. Ela e o segurança dela. Isso. É impressionante. Essa é a Carla Zambelli, né? Enfim, que foi uma das principais líderes de movimentos, daqueles movimentos que foram para a rua pedir a derrubada da Dilma, se elegeu nessa esteira e é uma extremista que está aí. Talvez tenha sido de propósito, finge que deixou escapar para daí transitar nas redes. Pelo histórico dela, provavelmente. Exato. É isso. Provavelmente foi pensado e jogou para gerar a confusão que ela sempre gera. Exatamente. E está aí, caso atrás de caso, a gente podia ficar a tarde inteira e citar dezenas. E nada acontece com essa mulher. Conselho de ética não existe, né? Agora, a Benedita da Silva teve apoio, né? Como a Gabi já falou aqui, recebeu muitas mensagens, ela até agradeceu, mensagens inclusive de lideranças do governo, né, Gabi? Não sei se você quer trazer Tem, o próprio presidente Lula manifestou solidariedade, ele foi um deles, né? Se manifestaram diversas autoridades, inclusive o presidente Lula, ele disse, minha amiga, companheira de muitas décadas, a Benedita da Silva, exemplo de fé, muito trabalho, amor pelo povo brasileiro. Tem outras manifestações de apoio também, a Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial também, são inaceitáveis as falas desrespeitosas de cunho racista se referindo a Benedita da Silva, referência para o Brasil, para a política, para a democracia. E aí ela diz, a Benedita abriu caminho para muitas e muitas de nós, né? Essa é a nossa inspiração cotidiana. Inclusive, também, voltando mais uma vez a essa fala da Benedita, porque quando eu conversei com a Benedita foi principalmente sobre essa atuação dela na Constituinte. Mas conversando com muitas deputadas jovens que estão na Câmara hoje, principalmente deputadas negras, né? Ela é referência para todas elas, porque ela foi a primeira, né? A primeira a pisar na Câmara dos Deputados, a primeira deputada negra a pisar na Câmara dos Deputados. Então, realmente, ela é uma Silvio Almeida referência. também se manifestou. O ministro Silvio Almeida também se manifestou em solidariedade Ministro dos Direitos Humanos. Exatamente, a Benedita da Silva. Então é isso, a gente tem que dar mais destaque à solidariedade que a Benedita recebeu do que a esse ataque, mais um ataque rasteiro da Carla Zambelli, que já fez aquilo que a gente viu aí na rua, na véspera da eleição, e continua fazendo todos os dias quase. E ela foi também se manifestar, né? A própria Carla Zambelli foi fazer o meia-culpa. Ela fez uma nota de esclarecimento, vamos dizer, não foi nem meia-culpa, foi uma nota de esclarecimento que ela publicou. Ela disse, na última segunda-feira, aí tá na terceira pessoa, porque é a rede social dela, né? Administrada pela equipe dela. A deputada Carla Zambelli equivocou-se em uma transmissão ao vivo realizada em uma rede social, confundiu o nome da deputada Benedita da Silva. E, imediatamente, quando ela percebeu, a Zambelli apagou a publicação das redes, se desculpou com a deputada Benedita, a conversa foi amigável e houve compreensão da situação. A Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de parlamento. Quem me conhece sabe, tal, nunca tive intenção. Aquela história toda. O Demore citou o que o jornalista foi condenado, é Luan Araújo, o nome dele, jornalista negro. Ele escreveu um artigo no DCM, Diários do Centro do Mundo, e o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o condenou. Fez retirar o artigo. Porque ele falava coisas, a meu ver, até suave em relação a Carla Zambelli. Falava que ela pertencia a uma seita de doentes. É no mínimo isso, né? Isso é científico. Pois é. A classificação científica. Ele foi condenado e ela, por fazer o que fez, nada aconteceu. Nada. Então, é isso. Muito bem, gente. Tem uma outra história importante, a gente está falando da extrema-direita aqui,
que está rolando, né, vai acontecer nesse final de semana, na verdade, que é essa CEPAC Brasil em Balneário Camboriú, que é o evento dos conservadores, né, político aqui, uma conferência que acontece aqui, né, no nosso sul, em Balneário Camboriú. A gente vai falar dessa articulação da extrema-direita conservadora, aqui também vai trazer personalidades, né, internacionais, essa galera toda aí. E não tem, assim, é uma articulação toda, né? Mas um pouco, eu queria que você contasse por que vai ser ali, né, Demore, especificamente nessa cidade. Eu queria que você trouxesse um pouco desses bastidores. Olha, Gabi, essa CEPAC, ela ficou muito famosa nos Estados Unidos, os Bolsonaro já participaram várias vezes dessa conferência, né? É uma conferência da extrema-direita, já aconteceu no Brasil, se eu não me engano, 1 ou 2 anos seguidos, em Brasília, e agora eles, curiosamente, mandaram isso para Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú é um pouco o símbolo do Brasil, que representa essa galera da extrema-direita, né? Você tem lá um grande caldeirão de empresários e figuras esquisitas que moram lá, não é por acaso, é o grande giro financeiro de Santa Catarina, né? Um dos grandes giros financeiros do sul do país. Não é por acaso que o Jair Renan, né, mora em Balneário Camboriú, talvez concorra a vereador agora na cidade de Itajaí, que praticamente hoje são cidades que são coladas, né? Praticamente não há separação entre uma e outra. E claro, vai ter Milei, vai ter todo mundo ali, como diz o César, né? É a internacional fascista se organizando, né? É basicamente isso. Agora, só uma curiosidade, Gabi, eu fico muito curioso porque qualquer cientista que você for conversar, se você for falar com o Siddhartha Ribeiro, se você for falar com o Carl Hart, que é um cientista também dos Estados Unidos, que lidam, por exemplo, do tema sobre as drogas, sobre abuso de álcool, sobre hábitos, todos eles vão falar que o meio e o contexto influencia mais do que a sua vontade de fazer alguma coisa. Então, se você está num lugar onde o contexto influencia, você vai acabar se aliando àquela galera, àquele modo de vida, né? Se você for morar na praia, você que nunca morou na praia, eventualmente vai começar a caminhar na praia, né? Então, o contexto influencia. E Camboriú é um lugar interessante, Gabi. Volta e meia tem esses recordes, né, dos edifícios, maiores edifícios da América Latina e tal. Se eu não me engano, do Brasil, dos 10, 7 estão em Camboriú. O velho da van está construindo Pobre um agora. Camboriú, né? Não dá nem para ver a praia. Tomaram conta de toda a praia. Sombrearam a praia toda? Sombrearam a praia, agora expandiram a parte da areia, né? O mar tomou uma parte de volta. Agora é curioso que, se você passar por Camboriú à noite e olhar para os prédios na beira da praia, você vai ver que a imensa maioria dos apartamentos estão com as luzes apagadas. Mas os prédios estão levantados, funcionando, as pessoas estão pagando seus condomínios. Ninguém mora lá. Rodrigo, é um lugar onde todos os crimes do mundo, aquilo ali é a boca dos crimes do mundo. Você tem ali brasileiro, paraguaio, argentino, árabe, russo, nigeriano, gente que compra imóvel para fazer giro de negócio de um jeito completamente absurdo. E tem um jeito muito brasileiro de fazer isso, que é uma curiosidade que eu quis trazer para as pessoas entenderem. Muita gente só vê Camboriú pelas fotos, né? A Dubai brasileira. Que é o seguinte, você pode comprar apartamento em Camboriú com soja. Então, se você caminha pela cidade, as imobiliárias têm aceitamos soja. Aí você pensa, como é que você compra apartamento com soja, né? Então você pode tanto passar a titularidade de sacas de soja que você tenha ou financiar o apartamento com as safras futuras da soja. Qual que é o grande esquema que rola ali? Não estou dizendo, obviamente, que todos os apartamentos comprados com soja fazem parte desse esquema. Mas qual que é o grande esquema ali? O esquema é o seguinte, você tem um contrabando absurdo de soja, principalmente pela fronteira de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a Argentina, a região de Misiones. Essa soja vem para o Brasil. Então, Chico, por exemplo, você compra um pedaço de terra, você não planta nada lá, tá? Aí, chega no final do ano, você declara no seu imposto de renda que você faturou 4,5 milhões com soja. Ninguém vai lá ver se você plantou. Você contrabandeou essa soja para o Brasil a um preço muito mais barato. E você entrega essa soja para comprar apartamentos. No momento que você faz isso, você esquenta o seu dinheiro. Lavou dinheiro. Você lavou dinheiro. Lavou tá novo. Lavou tá novo. A gente tem até um print aqui, num esquema que pegaram, 3,5 bilhões de contrabando. Grupo suspeito de movimentar mais de 3 bilhões, aí, ó, esse que está na tela. 3 bilhões de contrabando de soja em 5 estados. É algo inusitado, né? Comprar apartamento com saca de soja que você não plantou. Ou você pode até plantar e falar, ó, aqui a minha colheita deu 46 sacas por hectare, mas na verdade deu 12, 13, 15. É o famoso fazendeiro do ar, né? Isso, exatamente. Fazendeiro do ar. Exatamente. E é muito fácil fazer isso, porque a fronteira com Santa Catarina, na região de Misiones, é uma fronteira seca. Nós temos um porto seco ali na cidade de Dionísio Cerqueira, do outro lado tem uma cidade chamada Bernardo Irigoyen, você não tem a fronteira
Você tem uma aduana, mas você tem uma fronteira seca. É muito fácil passar. Então, só como curiosidade, né? Como as pessoas se perguntam como o Balneário Camboriú consegue construir tantos prédios. Gente, tem várias notícias de tráfico de droga que é usado para comprar. A maior construtora de lá, aliás, que é uma construtora chamada FG, cujo garoto propaganda é o Cristiano Ronaldo, e construtora que está associada ao velho da van agora para construir o maior edifício da América Latina, ela caiu em algumas dessas operações de descobertas de dinheiro de tráfico de drogas, que compravam apartamentos com preços abaixo do mercado, colocavam no nome de laranjas, depois vendiam esses apartamentos, o dinheiro ia para uma empresa no Brasil, depois voava para uma empresa fora do Brasil e desaparecia. Ou seja, o lugar perfeito para reunir Milei, família Bolsonaro, representantes do Vox da Espanha. Eu só quis dar o contexto. Tem gente muito boa que mora lá, viu, Rodrigo? Claro. Meus pais, inclusive, frequentavam muito e tal. Meu pai, depois que morreu, minha mãe não foi mais. Mas, assim, a cidade, ela tem esse ar meio Gotham City sul-americano. Gotham City. O William, inclusive, o William De Luca, que está lá, né? Ele disse que o Jair Renan já lançou pré-candidatura. Já lançou. Ele já se desligou do Senado. Para quem não sabe, ele era funcionário do Senado. Ele era funcionário do Senado. Em Balneário Camboriú. Ganhando quase 10 mil reais por mês, limpo, lá na praia. Então, é um belo funcionário do Senado. Então, ele se desligou do Senado, onde ele nunca pisou, para ser candidato a vereador. Mais um que vai usar a tecnologia da família Bolsonaro para esse recolhimento de dinheiro que eles fazem, que tem o nome de rachadinha. Parece que é crime, eu não tenho certeza. Essa rifa, né? Essa vaquinha que eles fazem, né? Isso. Daqui a pouco está comprando prédios inteiros em Camboriú, Jair Renan. Isso. Olha aí, que se deu bem. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Ô, família, meu Deus. É isso aí. Mas falando em fraude, hein, Gabi? Falando em fraude, eu ia falar ainda do Javier Milei, né? Você ia falar do Milei, desculpa, não. Não, mas tudo bem. Também podemos entrar também, tá tudo no meu pacote também, né? Tem uma fraude que a gente vai falar aqui também. Mas é que tem a história do Milei vir para cá, a gente falou de personalidades internacionais que vão estar por lá e tal, e o Javier Milei, ele vai vir para cá, fez insultos ao presidente Lula e não vai se encontrar com ele, né? Quer dizer, vai se encontrar com quem? Com o Bolsonaro? Sim, né? vai se encontrar com os bolsonaristas, né? É isso. Que a agenda dele, é a agenda da Internacional Fascista, é como eles estão se organizando, eles precisam se encontrar também, né? E outra, isso é uma demonstração pública de desprezo. O Lula falou na semana passada, deu uma declaração que se encontraria com o Milei, mas o Milei deve desculpas ao Brasil. Lembra que o Milei insultou o Brasil uns meses atrás. E aí o Milei foi lá e deu uma declaração falando que não vai pedir desculpa coisa nenhuma e chamou o Lula, inclusive, de dinossauro. Veja só, o que o Rodrigo chamou a atenção antes, comentando a matéria do Poder 360. Né? Um ali chama de dinossauro, o outro fala que está velho demais, o Poder 360 publica um artigo, né? E as coisas vão se concatenando. Parece que tudo muito por acaso, né? Mas tem uma articulação clara aí, que é esse estilo Bannon, né? Estilo Bannon, exatamente, que começa no debate, né? A gente acha que muita gente acha que não tem nada a ver, né? Debate lá mas é assim que eles plantam. Não, o Bannon fala, o nosso negócio é o negócio da dúvida. A frase do Bannon é essa. O nosso negócio é o negócio da dúvida. Então, como é que está acontecendo com o Lula agora? Perfeito. Vamos colocar em dúvida se ele pode. A gente não está dizendo que ele não pode, né, Chico? A gente vai colocar em dúvida se ele pode ou não pode concorrer. Aliás, a matéria do Poder 360 era isso o tempo todo. Isso. Porque diziam assim, bom, hoje o Lula não está com dificuldades, mas daqui a 2 anos, quem sabe? Pode estar. Daqui a 2 anos pode ser que a gente não esteja aqui, enfim. Tanta o mercado da dúvida. É o mercado da Mas dúvida. você firma a dúvida. Claro. Você cumpre a missão. Claro. A missão Bannon está cumprida. Exatamente. É o famoso fonte voz da minha cabeça, né? E aí, é interessante que o Javier Milei vai ver participar desse CEPAC, mas não vai participar da cúpula do Mercosul, por exemplo. Não vai. Né? Como uma autoridade de Estado, né? Uma figura da Argentina, que seria importantíssimo ele marcar a presença lá, não vai participar. Já disse que não vai. E é um recado muito claro também ao Brasil, ao presidente Lula nesse sentido. Sendo que o Brasil acabou de salvar a Argentina com um problema de gás lá, né? É isso. Bem lembrado, bem lembrado. Mas vamos entrar para a história da fraude. Agora sim, falando da fraude das Americanas. A gente tem falado a respeito disso, desse escândalo ao longo da nossa semana, né? Escândalo bilionário. Tem uma matéria do Graciliano Rocha, do UOL, mostrando que esse trio, né, dos bilionários, que é o Jorge Paulo Lema, o Carlos Cupira e também o Marcel Telles, os acionistas de referência, né, eles estão mais donos do que nunca da empresa. É bem interessante essa matéria do Graciliano, né, Demore?
sobre porquê, mostra como realmente o negócio se encaminhou, né? Depois não deu nada. É a fase 2 do golpe, né? Na verdade, eu adoro essa história. Eu acho essa história espetacular. Eu acho esses 3 caras são realmente geniais, né? A gente pode classificar como eles usam isso. Agora, veja que coisa curiosa. Isso aí foi um comunicado ao mercado que as americanas, obrigada pela CVM, precisa fazer quando tem aumento de capital de alguém se torna muito mais presente, então a empresa é obrigada a comunicar ao mercado. Olha, essas pessoas agora, elas têm X% e tal. Fase 1 do golpe, Chico. Os caras fraudaram o balanço. Vamos lembrar o seguinte, na CPI das Americanas, que não deu em nada, o Miguel Gutierrez, hoje na Espanha, que sofreu busca e apreensão na semana passada, falou na CPI, ele falou, eu estou servindo de bode expiatório, os 3 sócios, Lehman, Teles e Sicupira, estavam totalmente a par dos balanços da empresa. Isso diz o ex-CEO. Estão soltando um monte de cortina de fumaça para estourar na minha. Agora, esses caras tinham controle, eles diretamente ou funcionários de uma empresa que é comandada por eles, que estava dentro das Americanas. Muito bem, isso por enquanto não foi investigado. Fraudaram os balanços. Lehman, Teles e Sicupira são os controladores. As ações sobem porque o balanço está no azul, de modo falso. Eles ficam cada vez mais ricos. Quando 11 meses antes do negócio estourar, eles abrem mão do controle da empresa de graça. O mercado financeiro do Brasil até estranhou. Falou, gente, quem abre mão do controle de uma empresa do tamanho das Americanas, de graça não é comum. Quando você é controlador e abre mão, você pega ações, você pega uma parte de uma outra empresa, você faz um negócio. Isso é um negócio bilionário. Os caras franciscanamente falaram, não, gente, pode ficar com vocês, tá? Não tem problema não, viram os tais de acionistas de referência. Estoura a fraude. Por pressão, no ano passado, eles vão ao mercado e falam o seguinte, não, nós vamos sacrificar parte da nossa fortuna e a gente vai colocar alguns bilhões no caixa das Americanas para recuperá-las. Como a imprensa deu essa história? Olha, os caras estão pegando o dinheiro deles, estão colocando lá dentro. Para salvar. O que descobrimos ontem? Na verdade, eles estão comprando ações da empresa. Compraram ações da empresa a preço de quê, Gabi? Banana. Porque a empresa estava na lama. Quando estoura a fraude, o valor das ações vai lá para baixo. Eles botaram dinheiro, compraram isso. Agora a empresa vai se recuperar, então eles ganharam. Quando falou do balanço, subiu o preço das ações, eles tinham muitas ações, ganharam dinheiro. Foram se desfazendo dessas ações em algum momento. O preço das ações caiu lá embaixo, eles colocaram dinheiro, apareceram na imprensa como salvadores da pátria, agora as ações se valorizam de novo, então é a segunda onda. Não teve a segunda onda da Covid? Essa é a segunda onda das Americanas. É ou não é genial, Chico? Claro, os caras são bons. Espetacular, é genial. Os caras são bons. Não sei se eu fosse um fornecedor deles, eu estava Sim, exato. feliz com a atitude deles, mas... Exato. Muito bom ser bilionário, né? Não, tem ainda uma requinte de crueldade, é o seguinte, a CPI, aliás, a CPI, o Edu foi lá falar, lembra que o Edu foi lá, deu um depoimento lá. A CPI foi tocada por um deputado, se eu não me engano, é o Carlos Chiodini. Ele fez um curso de formação no Instituto Lehman. Fizeram a CPI que tem poder de polícia. Não chamaram os controladores, nem como convidados. Ou seja, poderiam intimar, não intimaram. Poderiam convidar, não convidaram. Terminou a CPI, o que disse o relator, não é possível auferir culpa aos 3 controladores. Ora, não é possível porque não foi investigado. Então a CPI serve para quê, Chico? Nas conversas futuras desse trio de bilionários, quando aparecer esse assunto, eles vão falar, opa, Rodrigo, só um pouquinho, teve uma CPI. Eu não fui sequer indiciado. O meu nome não aparece lá do que o senhor está falando. Então é o crime perfeito, é genial. Ô Demore, isso é o texto final de todo parágrafo de matéria de jornal no Brasil e de portal e de TV, que é um CPI. O trio não foi investigado, nem foi citado, nem foi isso, nem foi aquilo. No dia que houve a busca e a apreensão, em que o Gutierrez foi procurado, estava na Espanha e tal, todas as matérias traziam isso no pé da matéria. Exatamente. Os 3 não são alvos da Polícia Federal, os 3 não foram citados no relatório final. Então, é como se eles estivessem buscando e conseguindo até aqui um salvo-conduto, Claro. Né? Estão conseguindo. Grandes anunciantes da imprensa. Grandes anunciantes da imprensa. O Nassif aposta que pelo menos para o Sicupira vai sobrar. Que era o mais ligado ao Gutierrez. Da empresa, exatamente. E ao Gutierrez, porque o Gutierrez, no depoimento à CVM, ele diz, o Beto, ele chama de Beto. Até para mostrar a intimidade. O Beto sabia, o Beto estava... É verdade. Então, é uma forma dele dizer, olha, o Beto era meu... Como o Beto foi presidente das Americanas, o Nassif... Acha que pode bater que conhece muito o assunto, acha que pelo menos o Sicupira paga. Perfeito. Pelo menos ele. Vamos ver, né? Vamos ver. Acompanhar, porque até agora nada acontece. É isso. É isso.
Gente, recado final importantíssimo, a gente vai ter, neste domingo agora, hein? Domingo, dia 7 de julho, a gente vai ter um evento aqui no ICL, uma aula com o Adam Alter, o apocalipse tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. Já que a gente está falando de empresas, né? Nada melhor do que a gente falar sobre a influência das Big Techs, dessas grandes plataformas de redes digitais nas nossas vidas. O Adam Alter é um desses grandes especialistas que entende tudo sobre as nossas relações humanas com as tecnologias. Todos os dias a gente está falando de assuntos relacionados a esse, né? A gente está conectado o dia inteiro e a tecnologia influencia, claro, no controle das nossas emoções, do nosso comportamento. Então, importantíssimo a gente acompanhar essa conversa que vai ser com o Edu Moreira no domingo agora. Então, às 8 horas da noite, aula gratuita, dá para acessar online, mas você tem que fazer a sua inscrição. Então, é icln2.com.br para você acompanhar. A gente estava aqui trazendo até informação esses dias, né, de que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais, né, redes digitais do mundo. A gente está o dia inteiro conectado nessa bagaça, então a gente tem que entender como funciona. Vamos entender como é que funciona a bagaça. Que é problema de saúde pública, inclusive, né? O vício em redes sociais, ele é equiparável ao vício a drogas físicas, né? Isso Exato. Segundo a Organização Mundial da Saúde. Perfeito, Demore. Só que as Big Techs acham que elas não têm nada a ver com isso, né? E aí o problema fica, enfim... Para o SUS, né? Aqui no Brasil fica para o nosso querido SUS. Gente, hoje tem provocação histórica com o Lindenér Pareto em novo horário, nova estreia de programa, em novo formato. Hoje o Lindenér Pareto vai conversar com o Alisson Leandro Mascaro. O tema é França, a marcha rumo à extrema-direita. Muito atual, né? Domingo a gente vai ter segundo... Olha aí, o Alisson conhece, viu? Alisson Mascaro, grande professor. Aliás, gente, só não vai dar tempo da gente rodar. O Raí está participando ativamente da campanha da esquerda francesa para barrar o fascismo. Estava vendo agora há pouquinho, fez um discurso sensacional num dos comícios. O ex-jogador Raí, irmão do Sócrates, né? Ele está morando na França. Mora na França, fala o francês, claro, jogou lá, conhece bem e tudo. Mas está participando ativamente, foi para a rua e foi dizer, olha, no Brasil a gente sabe o que é extrema-direita, cuidado, porque lá a gente sabe o perigo que é. Então vocês não deixem a extrema-direita ganhar. Está no meio desse debate e agora continua, né? Então fica o convite para as pessoas assistirem a entrevista do Alisson Mascaro com o nosso Lindenér. Boa. Também lembrando, a gente está com uma vaquinha, hein, gente, da construção da Casa GOG, comunidade lá em Brasília. Eu estava dando F5 aqui enquanto a gente estava conversando. É impressionante como aumenta, assim, coisa de 1 minuto que eu dei F5, já aumentou mais de R$1.000 aqui. Então, a gente está agora com 206 mil, mais de 206 mil nesse momento arrecadados aqui nessa vaquinha que você pode participar também para apoiar, enfim, acesso à cultura, à música, enfim, à política, história, a tudo o que é importante para a nossa juventude. Lá em Brasília, nesse caso específico, um projeto do GOG, que é um grande rapper e contribui muito para a nossa sociedade, né, para a nossa cultura nacional. Uma referência, então, pré-Racionais MC. Por isso que eu falei aqui, olha. Isso. Vai lá falar com o Mano Brown, pergunta quem é GOG. Vai falar com o Emicida, pergunta quem é o GOG. Ice Blue, vai falar com o Ice Blue, não sabe quem é GOG, exatamente. Muito bom, gente. Então vamos encerrando aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente agradece hoje também a Pop TV do Rio Grande do Sul, que está com a gente agora na programação do ICL Notícias. Começa lá no Desperta com o Demore e vai com a gente até o fim da nossa programação hoje, com provocação histórica, nos canais 23.1 em Porto Alegre e 45 em Sobradinho. Obrigada a vocês, meninas. Obrigado. Hoje aqui em presença ilustre, né? Eu tô rodeada. A sua, boa né? presença. E pra Guga Noblar também, hein? Vamos nessa, gente. Boa noite pra você. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. E para você se inscrever gratuitamente e assistir essa aula fundamental, é só você clicar no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.